Olá, bem-vindo ao podcast da construção. Meu nome é Maelen, eu sou coordenadora de comunicação estratégica do Cienge e hoje a gente está aqui para falar um tema que é praticamente uma mudança de mindset na construção. Nossa convidada é Gabriela Torres, gerente de inteligência estratégica do Cienge. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui desse lado da mesa hoje. Muito feliz mesmo. Com certeza, muito conhecimento e muita informação relevante para compartilhar com a gente. E a gente estava falando, né, Gabi, a relevância de ter uma mudança de mindset na construção, mas sob o viés de usar os dados de forma estratégica. A gente hoje está no mundo da internet, está sendo bombardeado com informações o tempo todo, e a indústria da construção não deixa de ser um segmento que tem muito a aproveitar. Na tua área, pelo que tu acompanha do segmento, como que o setor tem usado dados para tomar decisão e por que a gente já está num momento em que não dá mais para viver dessa forma? Acho que essa pergunta é muito legal para começar esse tema, porque eu entendo que dados já não é mais o futuro, é a realidade e não tem mais hoje em dia como você tomar decisões estratégicas bem pautadas e com segurança sem ter informação de qualidade, né? O que eu acho que é muito interessante e que eu gosto muito dessa área é que diferentes tamanhos, diferentes contextos vão ter diferentes formas de olhar para dados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no ângulo do IDI, mas a gente sempre precisa entender que dentro de cada contexto, de cada empresa, vai ter sim uma forma de olhar para a informação que vai te fazer trabalhar de uma forma mais segura. E aí é muito interessante porque a construção ela é uma indústria tradicional, né? Uma indústria muito antiga. E muitas vezes entra na questão do minha intuição versus os dados. E aí eu acho que é uma mudança de mindset, como tu falou, que em vez de versus é minha intuição com os dados. Porque normalmente a nossa intuição ela faz sentido, a nossa intuição é ciência de dados, é IA na prática, na nossa cabeça. Então a tua intuição ela vem de alguma experiência que você teve, de alguma coisa que aconteceu, que te levam a ter aquela crença. Quando a gente pega isso e alia com dados, a gente começa a ter mais clareza dos ondes, dos porquês, dos comos, e aí consegue tomar decisões melhores. Então, acho que essa é uma boa introdução de por que o IDI e qualquer outro indicador são tão importantes para a gente fazer construções melhores e fazer melhores negócios, porque eles passam por essa questão da gente tomar decisões mais embasadas. Você já fez a deixa aí, né? Hoje a gente vai explorar um pouco mais o IDI, que é o nosso Índice de Demanda Imobiliária. E ele é um indicador de mercado gratuito, né? Então ele está à disposição para todo o segmento usá-lo, né? E ter esse olhar mais estratégico. Mas ele é um indicador diferente, né, Gabi? Porque o mercado ele está acostumado historicamente a encontrar informações, a indicadores que falam sobre a oferta. Mas o IDI ele nos traz um olhar sobre a demanda. Por que ele nasceu sob essa ótica? Isso é um ponto que eu gosto muito do IDI, que é justamente compor a informação. Porque quando a gente fala de indicadores, não é sobre concorrer. Não é que indicadores de oferta agora são nada a ver e o IDI é tudo. Mas quando a gente compõe a informação, começa a ficar muito mais claro como trabalhar ela, né? Então o IDI ele nasceu justamente dessa visão de, ok, está sendo ofertado o perfil X na região X. Mas isso vai ser absorvido? Porque eu posso comprar um terreno e começar um empreendimento. Qual que é o potencial daquele lugar absorver minha demanda? Então, o IDI ele nasce nesse viés, de além de olhar para o que está sendo ofertado, trazer, por outro lado, qual que é o potencial de absorção daquele lugar. E ele tem ali um modelo matemático super personalizado, autoral, né? Tem muito, né, da expertise do ecossistema Cienge, tem o cruzamento de dados ali com o CVCRM, que hoje é um CRM líder aí do mercado imobiliário. A gente tem qualidade da fonte dessas informações, que é algo que tu sempre traz, né, em outras interações, que o dado é relevante, mas a gente tem que ter a confiabilidade ali de onde ele está saindo. Exato. Isso é um dos pontos que eu acho que é um dos maiores diferenciais, que a gente está trabalhando com transações reais. A gente está olhando dados de vendas e compras de empreendimentos reais e que de fato aconteceram, né? Então, o IDI ele é feito pelo ecossistema Cienge, com o CVCRM e a Prospecta, que é a nossa parceira que tem a metodologia autoral da Prospecta, o IDI, e ele é composto por 6 indicadores, acho que vai falar um pouco mais sobre eles depois, né? Mas é justamente essa visão de olhar para o que está acontecendo de verdade e num timing mais real, porque muitas vezes quando tu faz a pesquisa, tu liga para a
incorporadora para entender o que aconteceu no mês anterior. Então, esse timing ele fica um pouco descasado. E o mercado da construção, ele tem, eu estava falando sobre isso em outra entrevista esses tempos, que ele tem uma característica muito interessante, que ao mesmo tempo que ele é muito dinâmico, ele é demorado, né? O ciclo de empreendimento, ele é longo. Só que as coisas acontecem muito rápido. Então, o IDI, o fato dele ser sobre transações de verdade, né, transações reais, traz um pouco mais desse dinamismo que a gente precisa para ter as informações do mercado. E a cadeia da construção, justamente por ela ter um ciclo longo, ela é muito necessitada, digamos assim, da maior previsibilidade possível. Isso. Você saber onde está a atratividade é praticamente investir num lugar que você tem mais segurança desse retorno. Então, para quem quer usar o dado, né, para uma construtora, uma incorporadora que quer usar o IDI, em que momento pode usá-lo para avaliar o seu ciclo? Legal. Acho que essa é uma pergunta muito boa, porque, assim, deixar claro que não existe bala de prata que vai garantir sucesso de empreendimento nenhum, né? Tem a demanda, mas o seu produto está adequado, a sua precificação está adequada, tudo isso também vai compor. Mas o entender onde tem demanda, com certeza, é um grande indicador para tu acompanhar, inclusive ao longo do ciclo do empreendimento. Então, vou começar, vou olhar como é que está o IDI da região para entender qual perfil está fazendo mais sentido. Estou ali um ano e meio de obra, a região caiu. O que eu posso fazer? Que botões eu posso apertar? É uma questão de precificação, adequação de produto. Então, o legal é ir acompanhando ele justamente para entender, porque assim, na construção, você idealiza o empreendimento, vai ter lá um ciclo de 3, 4 anos para entregar. Vai acontecer muita coisa nesse meio e você vai ter que ir lidando com isso. Então, o IDI vai te dando mais do que uma fotografia, um filme, né, de como é que aquela cidade está variando, qual indicador está variando de que forma naquela cidade, para justamente tu poder acertar as decisões, porque na construção, quando a gente erra, é caro, né? É muito caro errar numa obra. Então, como que eu faço para diminuir esse risco? Não, então tem fatores externos que a gente, apesar de ter previsibilidade, não consegue controlar, né? A gente tem aí incidência de inflação, de variação de preço de insumo, de política habitacional que vai mexendo um ponteiro, né? É um Minha Casa Minha Vida para cá, é uma dificuldade de acesso a crédito para lá. Então, são fatores que não dá para controlar. Ter o mínimo de previsibilidade num índice que apoia permite que esse ciclo seja mais estratégico, digamos assim. Exato. É o famoso, não tem receita certa para acertar, mas tem uma receita bem clara para errar. Você não olhar... Vamos fugir disso. Não olhar para os indicadores, não olhar para os seus dados da sua operação, não olhar para o que o mercado está te dizendo, a chance de acertar se torna muito menor, né? Porque todo empreendimento é um risco. Como é que eu diminuo esse risco? No final é sobre isso. Hoje o IDI ele traz uma foto de que abrangência com relação às cidades do Brasil, às regiões. Legal, a gente está em 77 cidades, então o IDI ranqueia 77 cidades dentro de 3 padrões, alto, médio e econômico. E a gente está em todas as regiões, ainda não em todas as capitais, mas em todas as regiões do Brasil, com informações ali dos 6 indicadores para cada uma delas. E a pergunta que sempre vem, mas por que só 77 cidades? Então, já vou emendar, porque a gente tem muito cuidado com a confiabilidade da amostra. Como a gente entende o quanto é importante você ter informação de qualidade, né? Você falou, eu sou uma insuportável nesse tema de sempre ficar qual que é a qualidade do input do dado, de onde vem essa informação. A gente tem muito cuidado para usar o IDI em cidades onde a gente tem segurança da nossa amostragem e segurança de que aquilo é representativo e que não vai ser simplesmente um soluço ou algo do tipo. Legal. Uma novidade mais recente é que o IDI ele deu frutos, né? Ele agora traz uma foto das regiões, das macro-regiões de São Paulo, né? A gente percebeu aí que São Paulo é sempre um outlier, né? Estava sempre figurando lá no top 3 do IDI, então a gente teve a oportunidade de olhar para a capital aí de outra forma, de um olhar mais estratégico, tem essa possibilidade também. Sim, e São Paulo é muito grande, né? Não que outras cidades não sejam, não que outras cidades não sejam diversas, mas a gente sabe o quanto São Paulo realmente é fora da curva quando se trata de Brasil. Então, o que a gente trouxe com o IDI, que a gente quer cada vez mais trazer mais capilaridade, trazer regiões também em outras cidades, trazer, por que não chegar ao nível de bairro eventualmente, né? É justamente trazer para São Paulo uma visão um pouquinho mais capilarizada para ajudar a tomar a decisão. Porque uma vez você fala, o IDI de alto padrão em São Paulo está em primeiro lugar no ranking. Mas onde em São Paulo? É sempre essa pergunta. Em que região? Então,
São Paulo, a gente já conseguiu essa amostra para trabalhar nas zonas e a gente vai sempre buscar isso tanto para trazer outras cidades, outras regiões, quanto para dar mais capilaridade para as cidades que a gente já tem. Legal. Para quem ainda não conhece o IDI, pode se programar? Com que frequência ele está disponível aí com essas novidades? O IDI é um indicador trimestral, então a cada 3 meses a gente tem ali ele sempre no primeiro mês do trimestre subsequente, né? E ele é uma, que nem tu falou antes, mas vou reforçar, uma plataforma gratuita que tu entra, consegue ver da tua cidade, comparar cidades, ver cada um dos indicadores que compõem ele dentro do indicador. Então, é bem legal porque ele é a plataforma é super interativa e tá ali à disposição a informação. Nesse pacote de cidades, digamos assim, eu acho muito interessante no IDI é que ele traz movimentos de outras regiões que também são estratégicas para o estado. Então, vou dar um exemplo, né? A gente viu na rodada mais recente Sorocaba tendo um super destaque aí, saiu lá de uma posição um pouco mais escondida, digamos assim, e ganhou muitas posições, foi uma cidade com super destaque nessa última rodada, então a gente consegue observar movimentos bem relevantes, não só de capitais, mas de outras regiões. Isso, uma das coisas que eu acho mais legais é que como ele é composto de indicadores que vão além do simples volume, né, ele consegue ponderar um pouco como outras cidades se comportam perante uma capital. Então, claro, top 10 é normal ter mais capitais, as capitais são mais populosas, têm mais capacidade de absorção. Mas como a gente dá esses pesos também para como que tá, depois a gente vai falar um pouco mais sobre os indicadores, mas como que tá a dinâmica econômica na região, como que tá a oferta de terceiros, a gente consegue também dar essa oportunidade, entre aspas, para cidades que são um pouco menores, às vezes, também escalarem um lugar no ranking para justamente mostrar que elas também têm potencial. E a gente vê muito isso com cidades satélites de grandes capitais, né? Um outro movimento interessante que a gente vê no IDI, no histórico, né? Então, Sorocaba foi um salto pontual. Mas tem o comportamento de Curitiba, por exemplo, né? Que ela não é sempre um top 1, top 2, como é o caso de São Paulo, que precisa ter um IDI São Paulo, mas ela é uma capital que ela está sempre ali num top 5, digamos assim. Dá para considerar que Curitiba, assim, seria uma capital, uma menina nos olhos, comparando aí a atratividade do IDI? Acho que Curitiba, o principal caso de Curitiba é no padrão econômico, né? Curitiba está há bastante tempo em primeiro lugar no padrão econômico de demanda, e aí o José Carlos Martins, que é conselheiro da CEBIC, também super parceiro nosso, participou aí da construção do IDI, ressalta muito, ele é de lá, então ele tem lugar de fala, ele ressalta muito o fato de como a política pública dificulta habitação de padrão econômico em Curitiba. E como isso gera uma demanda não suprimida. Então é super interessante ver como o IDI consegue acompanhar também esse tipo de movimentação, até para o poder público, porque não é que as empresas não querem fazer para aquele perfil. É que às vezes a forma que está estruturado um plano diretor realmente dificulta muito isso. E aí o que sai desse perfil é absorvido assim, porque realmente as pessoas estão precisando de imóveis daquele perfil, mas o mercado não consegue atender porque tem essas travas. Então isso é super interessante de entender como também tem fatores além da vontade, né? Da vontade de comprar e da vontade de fazer que entram nessa conta, né? Aliás, você comentou ali de política pública, José Carlos sempre fala isso também, que o IDI ele tem muito para ser uma ferramenta de apoio da criação de política pública, porque ali ele traz uma foto mais real, né, do dia a dia, de onde está a demanda, a população está pedindo, né, o mercado está acostumado a indicadores que falam sobre oferta, então é realmente um apoio para a gente olhar para a política pública de forma um pouco mais assertiva. De novo, a informação ela é útil não só no setor privado, né, a gente precisa para fazer política pública, precisa muito ainda de informação, o IBGE é uma super autoridade nesse assunto, né, no Brasil e no mundo, e o IDI compõe, com dados inclusive do IBGE, isso também ajuda a entender onde tem uma demanda que está sedenta, vamos dizer assim, né, tudo que pinga já evapora porque realmente tem essa demanda. E outra coisa que a gente pode observar nesse comportamento
macroeconômico, né, do que está acontecendo na região, é olhar o histórico do último ano e ver como afeta uma mudança imprevista na cidade. Olha lá o que aconteceu com o Maceió, né? Isso se respingou lá no IDI. Maceió estava ali com os subindicadores muito claros de que ali havia, sim, um movimento relevante externo que impactou diretamente no mercado. Exato. O IDI de alto e médio padrão de Maceió subiu expressivamente, né, ali final do ano passado, início desse ano, porque a gente teve o afundamento do bairro lá, enfim, toda aquela questão super sensível, né, para a população local. E aquelas pessoas precisaram se realocar, a casa literalmente afundou, vamos fazer como, né? Então isso é super interessante da gente ver, acompanhar essa movimentação realmente, porque reflete. São coisas que são muito difíceis de prever e que vai bater ali sim na absorção que o mercado vai ter sobre o empreendimento. Então Maceió foi um caso bem interessante da gente acompanhar. E é um exemplo de como a gente, no dia a dia da nossa empresa, né, respeitando ali os dados que a gente tem, vai usar isso com mais inteligência, né, um subindicador, um indicador de mercado aí que vai ajudar a tomar decisões mais assertivas. Exato, decisões melhores vêm... Bom, eu sou gerente de inteligência, então meio que o meu trabalho fala isso, né? Mas decisões melhores vêm de mais informação. Aproveitando aí que você falou dos indicadores, né, dos subindicadores, qual deles, assim, você poderia destacar para que a gente possa entender um pouco essa questão de acompanhar o mercado em tempo real? Porque esse é um diferencial do IDI, né? A cada rodada a gente pode ter uma segurança de que aquele movimento está acontecendo naquele momento nessas 77 cidades. Como que é feito esse cruzamento de dados? Legal, eu vou falar dos 6 indicadores, explicar eles, porque acho que não tem nenhum que seja, assim, mais... Tem que acompanhar esse. Claro que a velocidade de venda sempre acaba sendo um dos grandes, mais importantes, assim, né? Mas todos eles têm o seu lugar ao sol, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para o IDI, dá para separar ele em, eu diria, 3 grandes seções, basicamente, que é dinâmica populacional e econômica, como que está a oferta de terceiros e demanda de gente mesmo buscando, e velocidade de vendas. Então, entrando na dinâmica populacional e econômica, a gente tem o indicador de demanda, que é literalmente do IBGE, quantas famílias daquele perfil de renda existem naquela região. Potenciais compradores. Potenciais compradores. Na prática é isso. Nós estamos falando que existem X mil famílias, que isso a gente coloca ali na escala, então tem um peso para cada perfil e para cada cidade, o quanto que existe gente, literalmente existe gente naquele lugar para comprar. Uma vez resolvido isso, a gente vai para a dinâmica econômica, que é como que está se comportando o PIB daquela região, abertura de empresas e fechamento de empresas, qual que é o saldo seletista daquela região. Então, justamente entender que às vezes tem cidades super populosas, mas um movimento pendular muito grande, a dinâmica econômica da cidade está mais alta, está mais baixa, isso é super importante a gente entender também. Aí a gente vai um pouco mais para essa visão de oferta de terceiros e gente buscando, que é oferta de terceiros, ele é um indicador inversamente proporcional. Quanto mais oferta de terceiros eu tenho na região, menor o meu indicador. Porque se eu tenho muita oferta de terceiros parada há muito tempo nos portais, quer dizer que não está tendo absorção, né? É o mercado secundário que não está tendo absorção. Então, a minha oferta de terceiros é um indicador inversamente proporcional. E a demanda direta é gente buscando aquele tipo de empreendimento. Lead gerado, para quem é da incorporação, né? Lead gerados, gente indo no stand, quantas pessoas vão lá no seu site e falam, quero saber mais sobre esse empreendimento. É isso que a gente olha também, porque tem que ter esse interesse, né? Não basta só ter gente e eles terem dinheiro, eles têm que ter interesse também naquele tipo de produto. E aí, por fim, a gente olha a atratividade de lançamentos, tanto antigos sendo mais de 12 meses, né? Como que está a velocidade de vendas desses apartamentos mais antigos, dessas casas mais antigas, e dos novos, então, que foi lançado nos últimos 12 meses, qual que foi a capacidade de absorção dessa região. Esses 2 últimos têm um pouquinho mais de peso na metodologia, mas todos são importantes, porque daí eu tenho a grande combinação de tem gente dentro do perfil e essa dinâmica econômica está saudável. Essas pessoas não têm muita opção no mercado secundário ou têm muita opção no mercado secundário e estão ou não buscando empreendimentos. E o que está sendo lançado está sendo de fato absorvido, então isso está se traduzindo em vendas. Essa é a historinha que os indicadores do IDI contam de forma geral. Bom, em resumo, né, já dá para entender que se uma construtora, uma incorporadora fosse parar para analisar todos esses
pequenos indicadores da sua cidade ia demorar um tempão e o IDI vem aí com uma metodologia autoral entregando de forma super intuitiva, fácil, para consulta, facilitar aí a vida de quem faz gestão da construção. Exato, e o legal é ver a combinação desses indicadores, né? Então eu tive uma alta na velocidade de venda, mas minha dinâmica econômica está caindo tem 3 trimestres. Opa, luz amarela. Ou não, a velocidade de vendas não está tão boa, mas população cresceu, dinâmica econômica cresceu, oferta de terceiros caiu. Opa, pode ser que vá, se a oferta de terceiros caiu, está saindo, está tendo absorção, né? Então isso é legal, assim, de olhar além do IDI, assim, o segundo passo de evolução do IDI é olhar os indicadores dentro dele. E esse é um exemplo daquilo que você comentou mais cedo, que é entender a dinâmica dos dados na sua operação. Exato. Então, olhar a capilaridade desses subindicadores, digamos assim, é mais fácil de conectar com a realidade da sua empresa, né? O tipo de imóvel, de empreendimento que você coloca no mercado. E isso faz parte dessa cultura, né? Dos dados, Exato. De entender. Se você pudesse deixar uma dica, né, para uma empresa que quer se aprimorar mais nessa cultura de dados, de cruzar o uso do IDI com os seus próprios dados, eventualmente até outros indicadores do mercado, como que você acredita que alguns passos ideais, assim? Eu acredito muito em começar com testes controlados e pequenos. Não vai mudar. Não uso dados, não uso indicadores. Comecei amanhã e mudei toda a minha estratégia. Calma. A chance da frustração vir de mudanças muito radicais é muito grande. Então, começar pequeno, controlado, mas começar. Porque daí, por outro lado, a gente vive uma época de muita informação, muita tecnologia, IA vindo que nem um trator. E rola uma paralisia por excesso de informação, né? Um afogamento de informação. Então, por outro lado também, escolhe não precisa ser o IDI. Eu recomendo o IDI porque eu acho ele um ótimo indicador, mas escolhe um indicador, se você não tem essa cultura, e começa por ele. Começa a entender onde que ele te traz ganho e acompanha. Não dá para ser voo de galinha, né? Não dá para ser um esforço pontual. Tem que ser algo que você vai acompanhar, vai testar, vai errar. Vai dar errado. Vai dar errado. Antes de dar certo, provavelmente vai dar errado, mas depois vai dar certo. Não para ali, não desiste, exato, né? Exato, não para ali, porque é normal quando você está começando algo novo. E aí eu acho que a galera um pouquinho mais old school, quando começamos a usar computadores para fazer projetos, sou engenheira civil. Eu já fiz a faculdade fazendo projeto no computador, mas sair do nanquim para o computador também gerou ali um letramento digital. É um letramento com dados. E aí, para quem já está um pouquinho mais adiantado nessa jornada, é justamente como que eu começo a adicionar camadas novas de informação, como que eu começo a adicionar cruzamentos novos e começo a trazer um pouco mais dessa complexidade. Mas ver a jornada como uma alfabetização mesmo. Tem que primeiro conhecer as letras, para daí juntar as sílabas, para daí juntar as palavras, daí fazer o texto. Tem gente que quer sair do nada para o texto. Aí é muito complicado, né? É uma cultura mesmo. É cultura, exato, é cultura. Gabi, para a gente fechar o nosso papo aqui, tem alguma novidade prevista? IDI, novos índices? O que o pessoal pode ouvir? A gente sempre tem novidades previstas e nenhuma eu posso contar. Então o pessoal tem que continuar acompanhando as redes sociais do Ecossistema Cienge, o podcast. Quem sabe na próxima tu conta. Mas a gente tem o IPMC também, que é um indicador que a gente lançou de preço de material de construção, que também é super diferente de tudo que a gente tem e acredito que venha agregar ainda mais uma camada de informação. E todas as rodadas do IDI a gente sempre busca trazer novas cidades e vamos buscar trazer novas zonas, porque no final é muito da nossa missão, né, de realmente ajudar o mercado a tomar decisões melhores. E a gente entende que isso passa por ter dados de mais qualidade. Gabi, muito obrigada pela tua participação. Agora, do outro lado da mesa, é sempre muito bom falar sobre essa temática. Para você que ouviu a gente, muito obrigada. Fica ligado. Os links do IDI e também de outros conteúdos que a gente falou aqui vão estar na descrição aqui embaixo. E acompanhe o podcast da construção e as redes sociais do Ecossistema Cienge. A gente se vê na próxima. Até mais. Até mais, obrigada. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!